informação? Porque eu vou com a sua manchete sobre justamente a expectativa do Bolsonaro para essa decisão do Supremo que começa amanhã, Ari. A manchete aí da Raniele. Vai lá. Bolsonaro considera a batalha jurídica da denúncia perdida e foca na repercussão política. Valdemar Costa Neto diz que o ex-presidente vai ampliar potencial eleitoral. Raniele. Essa é a análise que eles fazem, uma vez que as defesas, não só de Bolsonaro, mas também dos outros 7 denunciados, acreditam, todos advogados acreditam que não tem como negar que eles sim vão se tornar réus. Né? A gente lembra que a ordem, né, primeiro apresentam a denúncia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, depois as defesas têm 15 minutos, né? São 8 pessoas nesse primeiro núcleo, considerados os cabeça dessa tentativa de golpe, e aí a expectativa é que realmente eles se tornem réus. E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ele acredita que ao invés de prejudicar o ex-presidente, vai aumentar o seu potencial eleitoral, principalmente entre os eleitores da direita. Inclusive, hoje, Bolsonaro vai participar de uma live em São Paulo, ao lado do governador Tarcísio Gomes de Freitas, em um podcast super conhecido, exatamente nessa tentativa também já ali de, quem sabe, em 2026, fazer essa transferência de capital político. Vamos ver aí a frase do Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Olha aí, Ari, o que falou o Valdemar. O julgamento de Bolsonaro vai aumentar o potencial de transferência eleitoral dele. Professor Vila. Isso é questionável, isso não é uma verdade absoluta, isso é questionável. É preciso ver a repercussão do julgamento, primeiro, na apresentação do relatório do ministro Alexandre de Moraes, segundo, no relatório que nós já conhecemos, mas na síntese do Procurador-Geral da República. Vamos aguardar, como disse a Raniele, os 8 defensores têm 15 minutos, e aí os votos dos 5 ministros. Depende do que for apresentado e os votos apresentados, vamos ver se essa repercussão vai ser tão positiva ao Bolsonaro ou não. Porque é bom lembrar que são crimes muito graves atribuídos ao ex-presidente, e se for aceita a denúncia, vale lembrar que a denúncia ela não entra no mérito em si, são pelos indícios, porque ele vira réu, né? Aí a situação dele fica muito prejudicada. E nesse processo que começa a se desenvolver a partir do recebimento, na instrução do processo até o julgamento. Porque se ocorrer uma unanimidade dos juízes, chamado ministros, né, na condenação, lá no final, e aí os votos forem duros, fortes, como foram os votos da ação penal 470, e alguns deles, a tendência é que isso não vai trazer um resultado positivo para o ex-presidente. Agora é importante lembrar que o próprio Valdemar já está falando em transferência de voto, no sentido mais amplo, ou seja, até de quem pode ser o candidato a presidente da República, que não será o Jair Bolsonaro do seu lado político, né? O que o professor Vila disse aí, a fala do Valdemar é tipo assim, a gente já sabe que não vai ser o Bolsonaro o candidato, mas ele será um cabo eleitoral, se manterá como um cabo eleitoral forte. Aí estão os 5 crimes atribuídos ao ex-presidente no processo. Tem como colocar aí, Nájila? Olha só, Ari, vai lá. Organização criminosa armada. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E deterioração de patrimônio tombado. Ari, o que você acha aí do posicionamento do presidente, já dizendo, não, no jurídico nós já perdemos, vou tentar na influência política agora manter o meu eleitor? Olha, eu discordo do presidente Valdemar da Costa Neto. Eu acho que quem vota em Bolsonaro, os chamados devotos, aqueles ali que ele pode fazer o que quer que seja, que continuam fiéis a ele, esse rebanho ele tem, está do lado dele. E ele sempre vai transferir esses votos. Agora, aquele voto de centro, que é aquele voto que uma parte vota em Bolsonaro, outra parte vota no candidato da esquerda, a depender do candidato, eu acho que esse se assustou com a tentativa de golpe. Se assustou com a possibilidade de vir uma ditadura ao Brasil. Eu acho que esse naco do eleitorado, uma parte
desse naco de centro, ele perdeu. E à medida que ele seja condenado, eu acho que essa perda, ela se concretiza, se consolida ainda mais. E não vejo ele ampliando o potencial de transferência eleitoral, não. Vamos lá, agora